Primeira leitura está lá em Atos capítulo 2. E ainda não é a festa de Pentecostes, quando a gente vai voltar para o Atos capítulo 2. Mas ao longo da Páscoa, nós somos expostos a uma diversidade de leituras aqui no comecinho do livro de Atos. E ao longo da semana também vocês vão sendo expostos a essa história que é o desencadeamento da ressurreição na vida dos apóstolos. Então, quero que você leia aí e me acompanhe. Nós vamos ler Atos 2. Espera aí. Essa referência eu acho que não é a mesma. O do nosso... Atos capítulo 2. (14) e depois 22 até o 32. 2:14, depois do 22 ao 32. Então Pedro se levantou com os 11, e ele lhes falou em alta voz: Povo da Judéia, começou, todos vocês que vivem em Jerusalém, há algo que vocês devem saber. E agora a gente vai pro verso 22. Povo de Israel, continuou Pedro, ouçam isso. O homem, Jesus de Nazaré, foi identificado por Deus para vocês por meio de obras poderosas, sinais e presságios que Deus fez por intermédio dele, bem aqui entre vocês. Como vocês todos sabem, esse homem lhes foi entregue de acordo com o propósito determinado e a presciência de Deus. E vocês usaram os gentios sem lei para pregá-lo na cruz e matá-lo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. A morte pôs as suas garras dolorosas sobre ele, mas Deus o libertou delas, pois era impossível que pudesse ser dominado por ela. É assim que Davi fala a respeito dele: sempre tenho o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração estava feliz e minha língua exultava, e minha carne também descansará na esperança, porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a decomposição. Tu me mostraste o caminho da vida e me encheste de alegria em tua presença. Minha querida família, certamente eu posso lhes falar com convicção sobre o patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até os dias de hoje. Mas está claro que ele era um profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um de seus descendentes físicos em seu trono. Ele previu a ressurreição do Messias e falou sobre ele não ser deixado no Hades e sobre a sua carne não ver a decomposição. Esse é o Jesus sobre o qual estamos falando. Deus o ressuscitou dos mortos e todos nós somos testemunhas desse fato. Essa é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus. Segunda leitura, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Isso, versos 3 ao 9.
Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Do 3 até o 9. Bendito seja Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus, o Messias. A sua misericórdia é abundante, e assim ele se tornou nosso Pai, por meio de um segundo nascimento, com uma esperança viva, que vem mediante a ressurreição de Jesus, o Messias, dentre os mortos. Isso nos proporcionou uma herança incorruptível, que nada pode manchar ou diminuir. Nesse momento, essa esperança está guardada em segurança no céu para vocês, enquanto vocês estão sendo protegidos pelo poder de Deus, pela fé, para o resgate que já está completo e esperando para ser revelado no tempo final. Essa é a razão de vocês celebrarem. Sim, pode ser necessário por um pouco de tempo que vocês sofram provações e testes de todos os tipos. Mas isso acontece para que o verdadeiro valor da fé de vocês seja revelado. Ela é muito mais preciosa do que o ouro, que mesmo sendo refinado pelo fogo, pode ser destruído. O resultado será louvor, glória e honra, quando Jesus, o Messias, for revelado. Vocês o amam, embora jamais o tenham visto. E ainda que não veem, vocês creem nele e celebram com uma alegria gloriosa que ultrapassa tudo que as palavras podem expressar. Uma vez que vocês estão recebendo o objetivo apropriado da sua fé, a saber, a salvação de suas vidas. Essa é a palavra do Senhor, e nós damos graças a Deus. Vamos colocar de pé para a aclamação do Evangelho. Pode passar o... Aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Disse Jesus a Tomé: você creu porque me viu. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João 20, do 19 ao 31. Na noite daquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, as portas do lugar onde os discípulos estavam foram trancadas, por medo dos habitantes da Judéia. Jesus entrou e se colocou em pé no meio deles. A paz seja com vocês, disse. Ao dizer essas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. A paz seja com vocês. Jesus disse a eles novamente: da mesma forma que o Pai me enviou, eu os envio. Com isso, soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo, disse ele. Se perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se os mantiverem, eles serão mantidos. Um dos 12, Tomé, também conhecido por Dídimo ou Gêmeo, não estava com os demais quando Jesus surgiu. Então, os outros discípulos lhe disseram: nós vimos o Mestre. Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos dele, disse Tomé, e se eu não puser o meu dedo nas marcas dos pregos e em seu lado, não crerei. Uma semana depois, quando os discípulos estavam novamente na casa, e Tomé estava com eles, Jesus entrou, apesar de estarem as portas trancadas.
e se colocou no meio deles. A paz seja com vocês, disse ele. Então dirigiu-se a Tomé. Põe aqui o teu dedo, ele disse, e examine minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Não seja incrédulo, somente creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Porque me viu, você creu? Replicou Jesus. Abençoados por Deus são os que não viram e mesmo assim creram. Jesus fez muitos outros sinais na presença de seus discípulos, mas que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão registrados aqui, para que vocês creiam que o Messias, o Filho de Deus, não é outro senão Jesus, e que por meio desta fé vocês possam ter vida em seu nome. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Pai, tua palavra foi exposta aqui. Que o Espírito de Cristo esteja aqui hoje, nos direcionando diretamente para Ele, para quem Ele é. Em nome do teu Filho Jesus, em nome dele nós te oramos, ó Deus. Flui entre nós. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Acho que tem muita coisa que pode ser dita hoje a partir desses textos que a gente leu, né? E a respeito de diversas coisas, a respeito de teologia, por exemplo, né? Sobre o poder da ressurreição e tudo mais. Afinal, são textos bastante ricos de uma boa e viva teologia da ressurreição. 1 Pedro, Atos capítulo 2, né? Cheio do Espírito Santo, tanta coisa aconteceu ali. Mas eu queria me ater hoje numa análise da fé daqueles nossos irmãos que ainda lá no 8º dia depois da ressurreição de Jesus, ainda estavam no interior de uma casa a portas trancadas. Tamanho era o seu medo dos habitantes da Judéia. E eu acho muito interessante porque essa palavra está aqui. Eles tinham medo dos habitantes da Judéia. Ou seja, medo do povo, dos seus irmãos, que os conheciam e que sabiam que eles tinham andado com aquele bandido recém-crucificado na última semana. Os discípulos morriam de medo, meu irmão. E Tomé não estava com eles. Imagine Jesus aparecendo naquela casa de novo. Hoje é o 8º dia depois do domingo da ressurreição. Por isso, o evangelho de hoje fala sobre o 8º dia depois da ressurreição, onde Jesus aparece para eles novamente. E especialmente para um deles que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Quando eles contaram, ele disse, eu não vou acreditar. Se eu não colocar a mão no buraco, na mão dele, se eu não colocar a mão do lado dele, que foi transpassado por uma lança, eu não vou acreditar. Eu não vou crer. E é então que Jesus aparece para ele naquele dia. Vamos lá. Pare. Vamos deixar isso aqui. Eu preciso desse negócio aqui. Vamos lá? Faz parte. Mas olha só. Por que Tomé não estava ali com eles naquele dia? Acho que ele não estava com eles no primeiro dia porque a mesma coisa que afetou todos os outros discípulos afetou a ele também. Provavelmente porque ele queria evitar qualquer tipo de associação com aquele grupo que agora era caçado, o grupo de bandidos cujo líder morreu semana passada. A gente está de olho, porque a gente vai acabar de vez
com tudo que está relacionado a essa seita. O Evangelho de Mateus esclarece um pouco mais sobre isso, né? Dizendo que os chefes, os grandes, os sacerdotes, né, os fariseus e tudo mais, eles estavam muito interessados em que o túmulo de Jesus não fosse visitado por ninguém. Então eles pagam soldados romanos por fora para eles fazerem um serviço um pouco a mais do que o serviço deles. Olha, vocês vão vigiar essa tumba aqui. Bom, o cara que está morto. Pois é, mas vocês vão vigiar essa tumba aqui, porque esse cara aí falou que podia ressuscitar em algum momento. Então eles vão lá no Pôncio Pilatos, a representação do poder de César, ali naquela região da Judéia, e fala com ele, olha, Pilatos, esse cara falou que ele ia ressuscitar. A desgraça que aconteceu aqui pode ser ainda pior daqui a alguns dias, se esse povo aí roubar o corpo dele e depois ficar falando que ele ressuscitou. Tem gente que pensa assim, né? Ah, não, na verdade, os discípulos foram parar num túmulo errado, e quando eles chegaram no túmulo errado, acharam que Jesus tinha ressuscitado, né? A esperança deles cresceu e aquela coisa toda. Só que não, meu irmão. Na verdade, tinha pessoas muito mais interessadas em que Jesus não fosse encontrado, e eles poderiam simplesmente ter ido lá e apontado o túmulo certo. Né? Falou, gente, o túmulo certo era esse aqui, os discípulos estão enganando vocês aí, os discípulos desse cara e tudo mais. Mas não foi isso que aconteceu. Nem o poder romano, nem o poder judaico daquele tempo tiveram condições de dizer que Cristo não tinha ressuscitado. Óbvio, os discípulos não podiam provar que ele ressuscitou, porque ele realmente ressuscitou e apareceu para eles, que andavam com ele ao longo de tanto tempo. Apareceu, antes de tudo, a Maria Madalena. É narrado ali um encontro que ela tem com Jesus, quando Pedro e João vão lá em direção ao sepulcro, e veem que ele estava aberto, e João vê de fora e crê. Pedro entra e fica ali pasmado, diante das coisas que estavam ali arrumadinhas, né? Jesus, depois da ressurreição, ainda teve o cuidado de dobrar o negócio que estava em cima da cabeça dele, dobrou e colocou lá. Estava dobrado, estava arrumadinho lá no canto. E aí Pedro e João saem daquela cena, vão embora para sua casa, e Maria Madalena fica lá, chorando, e aí ela vê o jardineiro, né? Que fala com ela, mulher, quem procuras? O que você está caçando aqui? Olha, uma coisa que, às vezes, no nosso palavreado, eu não sei nem se no português de Portugal a coisa é assim. Né? Temos irmãos que vieram de lá recentemente e sabem como é que é isso. Mas aqui, geralmente, quando a gente chama uma mulher de mulher, é uma coisa meio pejorativa, assim, é meio rebaixadora, né? Ô, mulher, tipo... mulher, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te colocar no seu lugar e coisas do tipo. Só que naquele tempo, essa expressão, mulher, é usada pouquíssimas vezes nos evangelhos. E era uma expressão usada para uma mulher importante, uma noiva, para alguém que... Era o uso de algo, de uma palavra importante. Quando Jesus, por exemplo, encontra-se com Maria, e Maria vai falar com ela, Maria vai falar com ele, lá no primeiro milagre que ele realizou, nas bodas de Caná, ele também chama ela de mulher. Né? Mulher é como se dissesse esposa. Era um nível diferente de tratamento que se dava a uma mulher. Normalmente se chamava uma esposa, assim. Normalmente você chamava uma esposa assim. É como Jesus a chama lá. E é como Jesus está falando aqui agora. Maria Madalena. E é engraçado porque ela não saca de início. Falou, oh, seu jardineiro, né? Você pegou o corpo dele e levou para algum lugar? Se você tiver levado, por favor, me devolve.
Eu vou lá, eu pego ele, eu faço o que precisar. E aí, ao invés de argumentar, de falar 1001 palavras, ela fala uma só. Ele fala uma só. E chama ela pelo nome, né? Maria. Na verdade, não era Maria, essa é a forma grega e latina, né, de se falar o nome dela. Miriam. O nome mais comum de mulheres entre o povo de Israel. Miriam. Irmã de Moisés, né? Miriam. E aí, de repente, ela fala, nossa, só ele me chama assim. É você? E aí ela se alegra com aquela ressurreição e sai correndo de lá. E avisa aos discípulos que aquilo aconteceu. Mas ninguém consegue acreditar nela. Não se crê no testemunho do outro, muito menos se esse outro for uma mulher. Veja, Jesus está quebrando coisas diversas ali. A ressurreição de Jesus, para nós cristãos, ela inaugurou um novo tipo de mundo, uma nova ordem das coisas, uma sociedade nova. Para nós é exatamente isso que Jesus fez. E ele já começa na ressurreição, entregando a uma mulher a constatação da ressurreição. Coisa que, como eu disse domingo passado, né? Se alguém estivesse tentando escrever um documento para poder engalobar judeus do primeiro século, a primeira coisa que não teria feito era dizer que mulheres o encontraram primeiro. O único motivo pelo qual isso está escrito é porque foi assim. Está escrito no Evangelho de João de um jeito, mulheres lá. Está escrito de Mateus, no Evangelho de Mateus está escrito de outro jeito, com variantes consideráveis a respeito dessa ressurreição, mas as mulheres estão lá como primeiras testemunhas. Algo aconteceu. A ressurreição aconteceu, Jesus falou com essas mulheres. Elas levaram essa notícia. Os discípulos, a maioria não quis acreditar. Não quis acreditar. Esse é o fato. Mas aí Jesus aparece para eles de novo. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, é assim que a gente começa o evangelho de hoje. Ele aparece lá para aqueles discípulos. Uma nova seita. É assim que eles eram vistos. Inclusive o livro de Atos costuma usar esse nome, né? A seita dos fariseus, a seita do caminho. Os discípulos de Jesus inauguraram meio que uma nova seita dentro do judaísmo. Era assim que era visto no início. Esse pessoal aqui, eles acreditam que Jesus, o Jesus de Nazaré, era o Messias. E eles já vivem como se grandes profecias a respeito da chegada do Messias, do novo mundo, de uma nova criação, já aconteceu, já chegou por meio do Messias. O problema é que isso dava problema demais, porque isso ressignificava todo o judaísmo. Não dava para ser simplesmente uma seita dentro do judaísmo, respeitada por eles, dizendo, tudo bem, vocês acreditam que Jesus é o Messias, a gente acredita que ele ainda vai vir. Não tinha jeito. Se Jesus é o Messias, tudo que eu posso fazer diante dele é me dobrar e dizer, como Tomé disse ali, né? Meu Senhor, Kyrie, e meu Deus. Cara, isso é muito poderoso. Óbvio, o evangelho de João e nenhum dos outros evangelhos foi escrito para poder provar que Jesus era Deus. A gente precisa entender que o projeto desses discípulos não era isso. O que os discípulos queriam fazer, ele deixa muito claro no finalzinho do evangelho de hoje. Que está dizendo assim, está dizendo assim, estes, porém, foram registrados, esses sinais aqui. Jesus fez muito mais coisas do que isso. Mas esses que eu estou pondo aqui foram registrados para quê? Para que vocês creiam que o Messias, ou seja, o Filho de Deus prometido, não é outro senão o Jesus de Nazaré. E por meio da fé nele, vocês possam ter vida em seu nome. Veja, João está querendo aqui provar simplesmente uma coisa. O Messias é Jesus. O Messias que a gente espera é Jesus. E no meio disso, obviamente, Jesus ele se revela muito mais do que uma figura humana e muito mais do que uma figura
messiânica, ele é o próprio Deus. Então Tomé fica com seus olhos tomados por aquela realidade ali, falando, meu Senhor e meu Deus. Isso era um título que se falava com o imperador romano. Meu Senhor, meu Kyrie e meu Deus. Até porque o imperador romano se considerava um Deus. Eu não estou falando de um Deus no sentido, como muita gente fez com um presidente muito tempo atrás aí. Inclusive tinha essa analogia aí com o Messias, né? Mas ficava aquela coisa assim, isso é um mito, mas olha aqui, o imperador acreditava ser realmente um Deus. E sacrifícios eram feitos para ele quando ele estava numa cidade. Isso era cobrado das pessoas. Isso é uma das razões pelas quais, entre o século I e o século III, IV, muitos cristãos foram perseguidos, porque eles não aceitaram fazer essas oferendas públicas ao imperador. Sei lá por quê, por algum motivo, o imperador se considerava um Deus e queria que as pessoas oferecessem sacrifícios a ele. E os cristãos não aceitavam isso. E eles encaravam a morte sem medo. Porque eles foram tomados por uma realidade tão maior do que aquela ali, que nada mais os amedrontava. Vocês estão entendendo? Isso é poderoso demais. Mas antes disso, Tomé não estava lá no primeiro dia que Jesus apareceu. Essa é a questão. A primeira aparição do ressuscitado. E provavelmente por quê? Porque ele quer evitar toda associação com aquela seita ali. Assim como muitos de nós hoje, né, por medo da ridicularização e da vergonha de Jesus e dos seus irmãos na fé, ou pior, né, por a gente considerar que a presença de Jesus, que a presença do corpo presente, né, para celebrar a ressurreição e se alimentar da vida eterna, não seja lá a coisa mais importante do mundo. E olha, se você costuma tratar dessa forma, você está bastante equivocado enquanto cristão, enquanto cristã. Aquilo ali é sim a coisa mais importante do mundo. E nós estamos nos reunindo em torno dela para poder celebrar a maior verdade. Não porque ela é mais verdadeira que as outras, mas é porque ela muda o sentido da realidade. É a realidade, é a verdade mais importante, porque ela muda tudo mais. Ela transforma a minha forma de enxergar o mundo. Não porque ela muda a minha mente simplesmente, é porque ela está mudando o mundo todo. De modo que crer nesse Jesus, para o apóstolo Paulo, era como se a sua mente estivesse sendo literalmente renovada. Você está se tornando uma nova pessoa, você está se tornando uma nova criatura. O mundo está se tornando novo e você está se tornando novo junto com Jesus. Tomé não estava lá naquele dia por medo. É melhor não me associar com isso. Já os discípulos, da mesma forma, como diz a Escritura, estavam lá, portas trancadas, porque tinham medo. Medo de quê? Olha, eu andei com Jesus 3 anos e meio, a galera me conhece. E aqui em Jerusalém, né, na Judéia, é muito possível que um monte de gente lá da minha terra esteja aqui por causa da Páscoa, por causa disso e daquilo. Pois é possível que eles estejam aqui ainda. Vieram na semana passada para a comemoração da Páscoa. E aos poucos vão indo embora. Esse pessoal vai me ver e vai falar, você não estava lá junto com o rei dos judeus? E aí todo mundo morria de medo de ser associado àquilo. Tomé também tinha esse medo. Os discípulos também tinham esse medo. Mas é interessante porque depois da primeira aparição de Jesus, não foi de imediato que virou uma chavinha na cabeça dos discípulos e eles disseram, agora nós vamos para o mundo e vamos pregar que Jesus ressuscitou. Não. 8 dias depois eles ainda estavam lá, portas trancadas, com medo. Mas vocês não viram Jesus? Eles falaram assim com Tomé, né? Vimos o mestre. Tá, mas a gente viu o mestre, mas assim, depois ele sumiu e aí como é que fica?
Será que não foi uma projeção da nossa cabeça e todos nós tivemos a mesma ilusão de ótica aqui? Alguma coisa aconteceu? O que será? Mas o testemunho deles fez com que Tomé fosse lá pagar para ver. Tipo, vai que ele aparece de novo. Eu vou continuar com essa comunidade. E olha, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Muitas vezes você anda sem fé e desanimado na fé, porque você se afasta da comunidade de fé. E é ali que a sua fé é alimentada. E alimentada, eu não estou falando só na hora da exposição da palavra, não. A sua fé é alimentada pelo sacramento. O pão e o vinho nos alimentam para a vida eterna. É Cristo se oferecendo para que você possa comê-lo mais uma vez. E às vezes a gente abandona a comunidade de fé. Naqueles dias eles viraram para ele por algum motivo, encontraram ele na rua de novo e falaram: olha, a gente viu o mestre. Eu não acredito que vocês viram o mestre. Eu não vejo aquilo como uma incredulidade, mas talvez como um ciúme, uma chateação, porque Jesus apareceu para os outros e para ele não. E ele fala: se eu não ver, eu não vou acreditar. Eu não aceito. E tá, mas eu vou ficar lá, eu vou andar com vocês de novo. Eu vou pagar para ver. E, de repente, hoje é considerado, inclusive, o domingo da Divina Misericórdia. Por quê? Porque Deus estava lá, Jesus estava lá, ouvindo tudo que Tomé disse, e não apareceu para Tomé. Deixou uns 8 dias. No 8º dia ele aparece de novo na hora que Tomé estava lá. Glória a Deus. E ele fala com Tomé imediatamente. Ele fala assim: paz seja com vocês. Ó, já vou me dirigir a você aqui, Tomé. Toca aqui, ó. Olha as minhas mãos. Toca aqui no meu lado. E ele já se ajoelha e diz: meu Senhor. Mais do que meu Senhor, meu Deus. Essa é a expressão. A gente se dobra diante da presença real de Cristo. E entenda isso. Antes da segunda vinda de Cristo, é nessa mesa que ele se faz presente, como ele mesmo prometeu. Ele não disse: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue? E é por isso que não existe ocasião mais importante para nós. Quanto mais e melhor você entende isso, mais sagrado o domingo, a comunhão dos irmãos, os louvores, a exposição da palavra, e especialmente a Eucaristia, se torna para nós. Se torna para você. Quanto mais e melhor você entende que o corpo de Cristo é oferecido a nós, e a gente não fica aqui viajando se é uma transubstanciação, como creem nossos irmãos romanos, ou se é só uma memória, como creem nossos irmãos batistas. Para nós pouco importa. A questão é que quando eu me alimento desse pão e desse vinho, eu estou recebendo, como disse Jesus, do seu corpo e do seu sangue. Ele mesmo disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é derramado por vocês e por muitos para a remissão de pecados. Quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não pode ser meu discípulo, não pode andar comigo. É nessa mesa que domingo após domingo, celebrando a ressurreição de Jesus, nós nos reunimos. Por que o domingo é tão sagrado para você, Jaime, que até quando você tira férias, você quer ir na igreja? Sim, faz questão. Se eu estiver viajando lá para o interiorzão de Minas, eu vou arrumar uma capelinha católica para celebrar com meus irmãos no domingo. Porque o domingo, para mim, não é mais qualquer coisa. O domingo, ele tem cheiro de ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo. E os domingos se tornaram para nós um símbolo da ressurreição de Jesus. E é o símbolo também da nossa ressurreição com ele. É nesse dia que ele aparece para aqueles caras amedrontados e trancados, as 7 chaves dentro de uma casa, e aparece lá para eles. Tomé não estava junto porque, como os discípulos no caminho de Emaús, ele estava tão crente na forma desse mundo funcionar, tendo sempre a morte como a última palavra,
que ele sequer podia cogitar que algo diferente pudesse estar acontecendo no mundo. E quando você não consegue enxergar a realidade por trás dessa realidade que a gente vê, quando você não consegue enxergar que existe uma nova realidade tomando conta desse mundo desse velho mundo que nós conhecemos, você não vê razões para estar com os irmãos, você não vê razões para crer. E aí você não valoriza aquilo que esse povo todo valoriza. Aí você fica assim, nossa, assim, eu sou até crente, eu acredito em Jesus e tal, mas assim, eu não sou beato também, né? Ficar na igreja todo domingo, Deus me livre, eu tenho coisa para fazer. Eu sou crente, mas assim, não sou igual aqueles irmãos lá, fundamentalista, que fica lá na igreja todo domingo. É engraçado isso. Porque quando se fala do crente ir para a igreja todo domingo, o pessoal, que é uma vez na semana, costuma ser o quê? 2 horas de culto. E aí você fica aqui depois conversando com os irmãos e volta para sua casa. Quando é sobre malhar, você não liga se o seu irmão fica 2 horas na academia, perdendo o tempo dele lá puxando ferro. Não estou dizendo que é perda de tempo não, viu, irmão? Mas é porque eu preferia acreditar lá no apóstolo Paulo, no que o apóstolo Paulo fala com Timóteo, né? Se você quiser exercitar, exercita-te na piedade. Porque o exercício físico para pouco aproveita. Aí eu falei, essa era a palavra que eu precisava. Mentira. Não, mentira, meu irmão. Cada dia eu tenho preocupado com isso. Porque o corpo se torna mais importante para nós, afinal de contas. Você não é um espírito que está habitando esse corpo, não, meu irmão. Você é isso aí. O que é o espírito Gabi? É isso tudo. É esse corpo todo. É esse cabelo, é essa realidade palpável e a realidade interna que está ali. Você é um corpo, meu irmão. E é por isso que o sacramento do batismo e o sacramento da comunhão são físicos. É para tocar a nossa realidade e a gente entender. Nós não somos mais meros corpos, nós somos corpos batizados. Nós somos corpos que foram integrados a Cristo Jesus, o Cristo real. Você está entendendo? Por isso a gente considera isso aqui tão importante. Para nós não é beatice. Para nós não é fundamentalismo aparecer aqui domingo após domingo. Às vezes sem vontade, porque nem sempre você tem vontade de fazer o que você precisa, né? Você vai para a academia sem vontade. Quando eu começar aí, eu vou ir sem vontade. Com certeza. Talvez eu vou ficar o resto da vida sem vontade, mas vou lá. Por quê? Porque eu preciso. A gente vem na igreja, meu irmão. Não dá nem para comparar com a academia, porque aqui você exercita sim a sua fé. Os músculos da sua fé são exercitados enquanto a gente expõe a palavra de Deus. Mas mais do que isso, você se alimenta do pão. Jesus não se ofereceu a você como uma lasanha. Você tem ali de vez em quando, não, ele se apresenta como um pão. A comida mais comum, mais ordinária, um carboidrato, que entra ali e te nutre de força para você realizar qualquer coisa. Jesus quis se parecer com um pão. E ele falou, olha, o sacramento da minha presença neste mundo vai ser o pão. A comida mais comum do mundo. E o vinho, a bebida mais comum do mundo, depois da água. Mas eu vou usar a água para o batismo, então o vinho vai ser o sacramento do meu sangue. É assim. E Jesus faz isso com uma realidade cotidiana, com a coisa mais comum do mundo. Para tocar o nosso corpo a partir dessa realidade. Por que a gente, diferente de Tomé, precisa estar aqui todo domingo? Por que a gente santifica tanto isso? Meu irmão, só falta de culto. Se eu estiver muito doente e minha doença estiver atrapalhando de eu ir no culto. Eu só vou de culto se a minha doença for contagiosa. Tem isso também, né? Porque senão eu vou atrapalhar a vida dos irmãos. Mas assim, eu só estou dizendo isso para você entender essa realidade. Isso aqui não é qualquer coisa. O domingo para nós é dia de Deus, é dia do Senhor.
Inclusive, nos países de fala latina, usa-se o nome domingo. Dominus. Vem de Dominus, do Senhor. É do Kyrie. Esse é o dia do Senhor. É o dia de celebrar o Senhor. É o dia de eu celebrar a ressurreição de Jesus. Que é mais real para mim do que toda a realidade de morte que habita esse mundo. Amém? É triste. Tomé não está junto ali naquele dia. Porque ele estava muito crente na forma como esse mundo funciona. E ele não conseguia acreditar que uma coisa nova estava acontecendo. Ele acredita que a morte tem sempre a última palavra. Quem tem o poder da morte, tem o poder para dominar os homens. E o maior medo daqueles discípulos era morrer por causa da fé. Nós também passamos por fases assim. E a gente dá o lugar ao desespero. Porque assim, o que é diferente da esperança cristã? É a desesperança ou desespero. Quando você não tem o que esperar, você começa a agir de formas bizarras. A gente se entrega ao pecado como se fosse o único alívio para as nossas almas, cansadas da ordem fatalista desse mundo. A gente perde o brilho que vislumbra a nova criação, enquanto a gente encara face a face as realidades desse mundo. Não é nem sobre negar a realidade. Eu disse aqui uma vez que esperança não tem a ver com otimismo. Otimismo nega a realidade. A esperança não. A esperança bate o olho na realidade e fala, beleza, realidade. Eu vou te encarar com uma nova realidade. Existe uma coisa mais real do que você. Gente, se Cristo ressuscitou, tudo isso já está passando e começou a se tornar novo num pequeno fragmento dessa ordem das coisas, que é o corpo de Jesus. Pensa aí, em toda a realidade física que Deus criou um dia, lá no Gênesis. Haja luz e houve luz. Haja firmamento, haja ervas, haja isso, haja aquilo e tal. Se você for observar, cada elemento atômico aí do seu corpo, ele está presente nesse mundo. De modo que alguns gostam de dizer que nós somos puramente matéria. É só isso que somos. E isso é determinista. É só o que somos e não tem mais nada. Gente, um pedaço dessa realidade, desse mundo, que formava ali o corpinho de um bebê de Nazaré, dentro do ventre de Maria, que teve que ir ali para Belém, e teve ele lá em Belém para cumprir uma profecia. Ele vai se desenvolvendo, e ele come pão e bebe vinho todo dia. Ele se alimenta do que os outros se alimentam, e ele está vivendo o dia a dia, o cotidiano daquelas pessoas. Aquele corpinho cresceu, se tornou o tal do Jesus de Nazaré. Mas ele estava para se tornar uma coisa muito maior. Ele estava para se tornar rei de Israel. E os discípulos vão andando com ele e percebendo, ele é o Messias. Não tem outra possibilidade. Ele é o Messias. Eu creio. Eu vou atrás dele. E de repente ele morre. E aí as pessoas acostumadas a como as coisas funcionam nesse mundo, afinal, alguém morre e acabou. Não é verdade? Acostumado a como esse mundo funciona, a gente abandona. E a gente se tranca nas nossas casas com medo de morrer. O medo da morte faz coisas terríveis. Mas se Cristo ressuscitou, eu não devia mais ter medo da morte. Aqueles temerosos discípulos, no 8º dia, ainda chocados pela realidade da morte, tentam se proteger da realidade conhecida. Mas a realidade de Jesus é tão mais real que ela adentra aquelas portas trancadas e os faz exultar de alegria. A realidade da ressurreição de Jesus é tão mais real do que a realidade de uma parede. E ele atravessa paredes. Não porque ele é um fantasma, não porque ele é um espírito, mas é porque ele é muito mais real. Aquela realidade tomou um choque de realidade, é isso, é sobre isso.
A realidade de Jesus é tão mais real que ele adentra aquelas portas ali, mesmo trancadas. O Tomé incrédulo é confrontado com a realidade da ressurreição e ele se dobra. Meu Senhor e meu Deus. Aquele Pedro medroso, volto a repetir, por causa dos habitantes da Judéia, agora ele se levanta diante desse mesmo público na primeira leitura de hoje, lá no livro de Atos. Veja, alguma coisa aconteceu que tornou Pedro e Tomé e vários outros discípulos pessoas de coragem. Pessoas que estavam trancadas por causa do medo do povo da Judéia, de repente está aqui na primeira leitura de hoje dizendo: povo da Judéia, olha que legal. Estavam morrendo de medo deles, agora eu estou aparecendo. Vem aqui, ó. Estou aqui. Povo da Judéia, todos vocês que vivem em Jerusalém, chega aí que eu vou falar uma coisa para vocês. Há algo que vocês devem saber. Ouçam o que eu digo, povo de Israel, ouça isso. O homem, Jesus de Nazaré, olha só, ele morria de medo de ser associado a Jesus, tanto que ele nega 3 vezes que conhecia Jesus. Agora ele está aqui, ó, na frente de todo mundo falando: sabe Jesus? Pois é, eu era discípulo dele. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. O que é que tornou um cara desse, um pescador medroso, uma pessoa tão ousada? Aconteceu uma coisa ali dentro daquela casa no 8º dia. O que foi que Jesus fez? Ele fez assim, ó: recebam o Espírito Santo. Aqui, depois ele pode fazer um domingo benirrinha aqui, né? Para fazer umas coisas de sopro na vida de todo mundo. Não. O Pentecostes a gente entende um pouquinho diferente dessa coisa toda de me entortar todo e tal. Não! O Espírito Santo é sobre um empoderamento que eu e você podemos ter do nível que Tomé teve para morrer crucificado em forma de X. Por quê? O maior medo que ele tinha era a morte. Mas de repente ele bateu o olho em Jesus e falou: a morte não tem mais poder. Então agora eu posso ir. Gente, quando essa realidade tomar a gente de modo bem profundo e tocar lá no fundo do nosso coração e a gente entender que realmente a realidade da morte não tem mais poder sobre nós, a gente vai começar a fazer coisas terríveis. O mundo vai ficar com medo de nós, porque eles não têm medo da morte. Então eu vou prender. A gente não tem medo da prisão. Você não tem como prender a palavra que está sendo divulgada por aí. Paulo se alegrava porque, embora eu esteja preso, a palavra de Deus não está presa. E ela está correndo por todo canto. A palavra de Deus não está presa. A mensagem do evangelho, do reino, não está preso, não está detido. E ele chega para esse povo todo e fala: ouça isso. O homem Jesus de Nazaré foi identificado por Deus diante de vocês, por meio de obras poderosas e sinais, que Deus fez por intermédio dele. E aí sabe o que aconteceu? Vocês o mataram. E olha como é que ele se refere a isso, né? Vocês usaram os gentios sem lei para pregá-lo na cruz e matá-lo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. A morte pôs as suas garras dolorosas sobre ele, mas Deus o libertou delas, pois era impossível que ele pudesse ser dominado por ela. E aí ele vai lá em Davi, fala: tá vendo essa profecia aqui de Davi? E fala que por isso eu vou repousar seguro. Pois tu não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o meu corpo sofra decomposição. Gente, deixa eu te falar uma real aqui. Davi morreu. E sabe o que aconteceu com o corpo dele? Sofreu decomposição. Isso significa que ele era um profeta. E ele estava falando sobre alguém que vai morrer e Deus não vai deixar a sua alma na morte. Deus não vai deixar a sua vida no Hades. E aí ele usa essa profecia para falar a respeito de Jesus. Era sobre isso que Davi estava profetizando. O corpo dele não sofreu com a decomposição. Vocês estão entendendo? Ele está ressignificando a forma de olhar a Bíblia que eles tinham naquele tempo. Ele está ressignificando a forma de olhar para a realidade dele naquele tempo. A ressurreição de Jesus, gente, muda tudo.
O fato de que Jesus ressuscitou muda tudo para nós. E a gente fica assim, ele fala assim, olha, nós todos aqui que andamos com ele somos testemunha dessa coisa toda. É esse Pedro, aquele cara medroso. Agora está dizendo numa de suas cartas, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua misericórdia é abundante. A sua misericórdia é abundante. E assim ele se tornou nosso Pai. Por meio de um segundo nascimento. Com uma esperança viva. Que vem mediante a ressurreição de Jesus, o Messias dentre os mortos. Veja, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual, segundo a sua grande misericórdia, a sua muita misericórdia que ele tem de nós, homens pecadores. Por causa dessa misericórdia, ele nos regenerou, ou seja, ele nos fez nascer novamente, para uma esperança viva, que vem mediante a ressurreição de Jesus. Como que é isso? É porque Jesus ressuscitou, e isso me traz uma esperança que é maior do que simplesmente uma esperança de ler um texto bíblico e falar, eu espero que isso aconteça comigo. Não, eu vi o trem na minha frente. Eu vi. E agora eu sou testemunha. E a palavra testemunha no grego é mártir, né? Eu sou mártir desse negócio. Eu estou aqui para viver sobre a ressurreição. E o que Deus quiser fazer comigo, seja prender, seja me matar, eu estou me oferecendo a Ele agora. Porque agora não importa mais para mim eu viver por mim mesmo. O que importa é que Cristo viva através de mim. É que Cristo viva em mim. Isso proporcionou uma herança incorruptível, que nada pode manchar ou diminuir. Nesse momento, esta herança está guardada em segurança no céu para vocês. Enquanto vocês estão sendo protegidos pelo poder de Deus, pela fé, para o resgate que está completo. E esperado para ser revelado no fim dos tempos. Essa é a razão de vocês celebrarem. E aqui está Pedro falando comigo e com você de novo. Essa é a razão da gente celebrar. Sim, pode ser necessário, por um pouco de tempo, que vocês sofram provações e testes de todos os tipos. E meu irmão, pode ser necessário que eu e você soframos tentações e provações de todos os tipos. Isso é para nós também. Mas isso acontece para que o verdadeiro valor da fé de vocês seja revelado. Ela é muito mais valiosa do que o ouro, que mesmo sendo refinado pelo fogo, ele ainda é corruptível. Ele pode ser destruído. O resultado do que vocês estão produzindo é maior do que o ouro. Vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus, o Messias, for revelado. Vocês o amam, embora jamais o tenham visto. Pedro já está falando com uma comunidade que nem viu Jesus e que está crendo nele. Ele falou, gente, eu vi, eu criei. Mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e que creu. Não tenham dúvidas. Creia. Não seja incrédulo, mas seja crente. Essa é a palavra de Jesus para nós hoje. Não seja incrédulo. Tem grandes coisas para Deus fazer. Ele falou assim, assim como o Pai me enviou, sendo Ele Deus, me enviou como filho para poder reconciliar o mundo. Pois é, eu vos envio agora. Então, recebam o Espírito Santo. E vai lá fazer a missão. Porque esse negócio aqui é só o start, é só o começo de tudo que Deus está fazendo. Pode ser o ápice da história, obviamente. Porque é ali que o Cristo, Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou. Tomou sobre si os nossos pecados. Venceu a morte. Mas agora eu e você podemos andar sobre uma nova realidade. A realidade da ressurreição. Ainda que o nosso corpo esteja cansado, morto de cansado. Como cansa esse negócio de cuidar de igreja? E cuidar de criança? Cuidar de família? E tudo mais. Eu sei, meu irmão, a sua realidade também é cansativa. Mas quando a gente olha para esse mundo, depois da ressurreição, esse mundo é completamente diferente. A gente tem uma perspectiva completamente nova. Esse mundo é outro. Essa realidade está passando.
Esse mundo está passando. E o mundo novo de Deus está surgindo. E já começou a surgir no corpo ressurreto de Cristo. Então assim, não se desanima não, meu irmão. Venha. Alimenta esse novo corpo, essa nova criatura sua. Do pão da vida, do pão do céu, que é o próprio Cristo que se oferece a nós. Todas as vezes que comerdes deste pão e deste vinho tomares, meu irmão, aceite aquilo que Jesus diz e anda na realidade dele. Isso não é sobre você forçar assim para conseguir sentir que você tem fé e a sua fé vai crescendo, tipo um Kamehameha, um Dikidama, alguma coisa desse tipo. Não. Não é um Hadouken, não. A fé é simplesmente uma confiança de que Deus enviou seu Filho ao mundo. Só acredita. Ele mandou seu Filho ao mundo. Seu Filho morreu por nós. E Ele ressuscitou por nós. E agora, por meio do batismo, nós somos um com Ele. E a realidade desse mundo é pequena diante da realidade que está se manifestando agora em nós. O poder que Ele nos deu é o poder de viver uma nova vida. De modo que o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês estão em Cristo, vocês já morreram com Ele. Creia nisso cada dia. Peça a Deus para manifestar cada dia em você o poder da sua morte. Para que também com Ele você possa caminhar no poder da sua ressurreição. No poder de uma vida ressurreta. Amém? Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi exposta, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor renove as nossas vidas. E deixe em nós essa paz que o mundo não pode dar. Essa paz que tomou tanto o coração de Pedro que ele vai se colocar diante do próprio povo que ele temia. E vai chamar a atenção de todos eles para pregar sobre a realidade ressurreta de Jesus. Pai, enche o nosso coração dessa paz também, Senhor. Enche a gente dessa paz e nos ajuda a crer. Nos ajuda, Senhor, sermos fortalecidos por Ti. Tem tanto Tomé nesse tempo, Senhor, e eu sou um deles. A gente duvida tantas vezes porque a gente está tão acostumado a essa realidade de morte e de trevas em volta de nós que a gente não consegue muitas vezes ver a luz. Tem misericórdia de nós em nossa falta de fé, Senhor. Nesse domingo da divina misericórdia, olha com misericórdia para cada um de nós. Nos fortalece. Ressuscita a nossa fé. Pai, que assim como quando uma criança está sendo formada no ventre, também está sendo formada uma mãe, um pai. Assim também, ó Deus, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, morreu e ressuscitou dentre os mortos, que assim também nasça uma nova pessoa, uma nova realidade, Deus, das trevas da morte em que habitamos. E a vida do Senhor possa florescer nesse mundo. E nos alimente para a vida eterna. Amém.